Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai dar um tema muito interessante, desespero. Então, vai falar conosco nesse programa de hoje. Contamos com a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Sempre uma alegria a gente estar fazendo reflexões aí, né, acerca do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, da doutrina espírita. Então, vamos embora que o tema realmente é bom. Muito interessante, né? E, pessoal, convidamos hoje você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar e divulgue esse vídeo para mais pessoas. E divulgando, você vai estar ajudando a gente a ganhar relevância no YouTube. E assim, ganhando relevância, a gente vai estar sendo apresentado para mais pessoas. O YouTube vai pegar esse vídeo e vai passar para mais pessoas. Quando você divulga o vídeo, você vai estar ajudando também as pessoas a se iluminarem, a buscar, então, um alento, um instrumento que vai dar luz na sua vida. Muitos de nós estamos passando por dificuldades, né? Dificuldades, seja emocional, seja psicológica, enfim, desespero também, né? Então, esse vídeo de hoje vai trazer muita luz à sua vida e muito esclarecimento, com certeza. Eu tenho certeza disso aí. Então, Lara, o que você pode falar sobre, pode começar esse programa de hoje falando sobre desespero? Desespero é um negócio engraçado, né? Porque, veja, cada criatura, todos nós, gente, indubitavelmente nós passamos por dificuldades, né? Nós passamos por problemas, por desafios, né? Provas de todo gênero, né? Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um desemprego que aparece, uma enfermidade, né? Problema de relacionamento, às vezes morre um afeto querido, né? E você fica naquela tristeza. Então, vejam, são inúmeros os desafios que nós enfrentamos aqui. Mas, gente, nós precisamos aprender a considerar esses desafios, né, como se eles fossem realmente testes de resistência para o nosso próprio aprimoramento, né? Toda vez que a gente vai aprendendo alguma coisa nova, o teste é colocado à nossa frente para que a gente possa superá-lo, né? Como uma grande escola, né? A Terra é uma grande escola. Na escola a gente não vai lá, não faz as nossas avaliações, nossas provas ali para a gente passar de ano, é a mesma coisa, né? Então, agora, em alguns momentos, né, devido à complexidade do desafio que a gente está enfrentando, né, do grau de sofrimento que a gente está passando, a gente pode ceder, né? A gente pode cair ali no desespero, né? Diante dessas dificuldades. E desespero, gente, desespero é aquele pagamento a mais que você faz de sofrimento, né? É aquela sobretaxa, aquele preço a mais que você está pagando ali e que nós mesmos nos impomos, né? E, gente, o desespero de toda forma, ele complica a nossa vida. De toda forma, ele não melhora em nada. Ele não resolve o nosso problema, ele não nos ajuda a caminhar mais leve, ele não traz tranquilidade, ele não traz equilíbrio, ele só traz tormento. É a única coisa que o desespero traz é tormento, né? Então, veja, a nossa situação, quando a gente se entrega ao desespero, fica muito complicada, né? Porque impede que a gente solucione aquele problema, aquela dificuldade de forma adequada, né? Nos impede aí de ter uma tranquilidade necessária para a gente passar por aquela situação e conseguir ali o refazimento, né? Então, assim, todos os dias a gente vê casos realmente em que o desespero é responsável por aumentar o sofrimento das criaturas, né? Vejam, quantos suicídios a gente não vê por conta do desespero com alguma situação, né? Mortes involuntárias, né? Casos de loucura, atos de vingança, crimes, né? Diante do desespero, gente.
né? É só a gente abrir o jornal e que a gente vê, né? Ah, fulano se suicidou porque faliu. Ah, aconteceu isso com fulano porque a mulher deixou ele e ele quis vingar-se, né? Aí mata os filhos, mata a mulher. Quantas vezes a gente não vê isso no noticiário, não é? Então, veja, é interessante, Jefferson, tem um artigo na revista assim, Espírita, de junho de 1861, que o título é Efeitos do Desespero, né? É feita uma reflexão ali interessante, né? É contado um caso ali. Primeiro, Kardec faz uma estatística ali, né? Muito instrutiva, né? Que ele diz assim: uma estatística muito instrutiva seria o das causas primeiras que levaram à perturbação do cérebro. Nela se veria que o desespero entra pelo menos com 4/5. 4/5. Veja, esse artigo, gente, ele trata do suicídio do senhor Leon Laferrière, 25 anos, gente. A esposa morre de febre tifoide, ele entra em desespero profundo. Mas ele entra numa melancolia que ele acaba por se envenenar e morrer, né? E vejam, vocês, olha, leiam esse artigo, porque os pormenores desse artigo é ótimo. É muito elucidativo quanto à questão realmente do desespero. Veja, sabe qual era o objetivo dele em se matar? Era reencontrar com a esposa. Né? Muitas pessoas do convívio dele ali ouviam ele na resmungação ali, vou fazer isso que eu vou encontrar com fulana. E, gente, olha, é muito interessante, sabe por quê? Porque se ele realmente acreditasse na vida, e ele acreditava na vida futura, obviamente, porque senão ele não teria se matado. Ele se matou com o intuito de encontrar a esposa que morreu. Então ele sabia que a vida continuava. Mas vejam, ele se mata para se reunir à esposa. Agora, se ele conhecesse o espiritismo, né? Nascente ali, ele não teria se matado. Sabe por quê? Porque ele ia saber o que acontece com os suicidas. Ele ia saber que o suicídio é um dos maiores crimes que a gente comete, quiçá o maior, né? E que muito longe dele reencontrar a esposa, ele só estava ali retardando este reencontro, né? Gente, essa é uma das consequências da gente se entregar ao desespero, né, Jefferson? Exatamente, Lara. Lara, eu queria que você repetisse só qual foi o ano e o mês desse trecho aí, Junho certinho. de, junho de 1861. Tá, beleza. Tá apontado aqui. E é muito interessante que ela refletiu sobre esse tema, porque realmente o desespero não nos leva a lugar algum. Na realidade, o desespero nos leva, sim, a um lugar de inquietude, de tristeza, de melancolia. Só coisa ruim, coisa negativa. Às vezes eu até eu gosto de usar muito o termo, né? Se desespero ajudasse, auxiliasse alguma coisa, muitos de nós teríamos nossos problemas resolvidos, mas não é resolvido. Por quê? Porque o desespero é uma energia negativa, energia muito baixa, né, muito grosseira, logo não vai gerar energia boa. Então, energia boa, energia ruim gera energia ruim. Como diz, né, Jesus, pelos frutos é que a gente conhece, né, o autor. E o bem, né, nunca vai gerar o mal, mas o mal pode sim regenerar-se e virar o bem, desde que seja ali trabalhado, seja ali transformado, né, para que possa então se transformar no bem. Agora, que se o desespero nos levasse a algum lugar, né, muito bem a Lara falou sobre a questão do suicídio, a pessoa sim pode ter sim o conhecimento ou queira então ter entendimento da vida futura. Mas, como ela muito bem falou, se a pessoa conhecesse as consequências desse suicídio,
ela não faria, realmente ela não faria. Porém, precisamos entender que o desespero, ele é uma energia, volto a dizer, pesada, difícil, e que nós precisamos aprender com ele. Como que a gente pode aprender? Porque o Emmanuel nos fala no livro hoje o seguinte: provações e problemas habitualmente são testes de resistência necessárias à evolução e aprimoramento da própria vida. Por que o desespero pode nos ajudar? Porque quando a gente tem ali a aprovação e o problema, quando a gente se desespera, a gente está percebendo o quê? Opa, tem uma coisa que eu não estou trabalhando em mim, uma coisa faltando em mim que está me perturbando. Então, ele ajuda nesse sentido, a gente ligar, perceber, notar que em nós há uma coisa que ainda não está ali 100%, nós precisamos trabalhar naquilo. Então, nisso sim o desespero nos ajuda, mas mais nada, mais nada. Agora, como o Emmanuel fala aqui, que os problemas, as dificuldades, desafios e as provações são testes de resistência que nós precisamos passar para que nós possamos, então, aprimorar nossa moral, nosso conhecimento, nossa própria vida e também progredir. Porque se não fosse assim, nós não iríamos evoluir. Então, a gente evolui, sim, seguindo o caminho reto, seguindo o caminho do bem, mas haverá momentos em que nós vamos ser desafiados a enfrentar alguma dificuldade. E essa dificuldade, nós temos que entender que elas são necessárias para a nossa vida. Porque muitas vezes são reparações do passado ou são imposições que nós mesmos pedimos antes de reencarnar. Então, não há motivo para que nós possamos ali estar desesperados. Porque tudo que nós temos de dificuldade, problema, de desafios, são questões que nós aceitamos antes da reencarnação, que eu chamo de fase pré-reencarnatória, eu chamo, os espiritistas não falam isso, mas eu gosto de chamar essa fase, que é onde a gente aceita as dificuldades da próxima vida, onde a gente aceita ali aprender certas lições ou reparar certas circunstâncias do passado que nós erramos, ou dar continuidade ao aprendizado de alguma coisa que nós precisamos ainda aprimorar em nós mesmos. Portanto, nós estamos aí passando por aquela dificuldade e não há nada em vão, porque Deus não nos coloca nada em vão. Os fardos que nós temos sobre nossos ombros são fardos que nós podemos sustentar, são fardos que nós mesmos escolhemos, ou que nós mesmos provocamos para que aquilo seja colhido lá na frente. Como diz o bom mestre, né? A semeadura é livre, mas a colheita é sempre necessária e nós vamos colher aquilo que plantamos. E para finalizar aqui essa passagem, acho muito interessante que nós realmente precisamos manter constantemente a vigilância, a disciplina, a oração, a dedicação, o esforço e a boa vontade. A boa vontade em aprender, em resignar-se aquilo que está, o Evangelho de Jesus e aquilo que está ao nosso alcance. Nós possamos então, nos aprimorar e aprender com aquilo que está nos perturbando, né, momentaneamente, porque a Lara muito bem falou que todas as dificuldades, elas são passageiras, são temporárias, logo, passando ali uns dias, algumas semanas, alguns meses, aquele problema vai ser sanado. Não tenha dúvida disso. Só não será sanado se você não se esforçar. Quando a gente espera que o mundo espiritual resolva por nós, ou que Deus resolva por nós, com certeza a gente vai estar adiando algo que podia ser feito ali, resolvido em um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Então, vamos aí fazer a nossa parte, porque a parte de Deus vai ser feita sim, mas nós precisamos estar em sintonia. Precisamos demonstrar nosso mérito de esforço e capacidade de evoluir, de avançar e de superar aquele problema, aquela dificuldade. É isso mesmo, né, Jefferson? E vejam, gente, é, tem provas que são realmente difíceis, né? Mas mesmo assim a gente não pode se desesperar, né? Muitas vezes a gente enxerga a nossa vida como se a gente estivesse passando ali por uma tempestade de problemas, né? Um problema atrás do outro. Você nem terminou um, já aparece outro, e vem outro, aquela confusão que parece não ter fim nunca. Mas sabe o que acontece, gente? A tempestade passa.
né? E depois que a tempestade passa, olha o exemplo da natureza. O que que acontece quando dá aquela chuva brava, forte, né? Que tem relâmpago, trovão, né? O céu fica até escuro. A tempestade passa e o ar fica mais limpo. Não é verdade? É verdade. Então, por quê? Porque o sofrimento, gente, né? Leon Denis fala belamente, o sofrimento faz parte do processo de evolução, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Aprender a silenciar o desespero, né? Trabalhar, confiar em Deus, né? Confiar que o melhor vai chegar para nós, né? Isso é manter a fé. É você compreender que está tudo certo, né? Ninguém passa por aquilo que não buscou de uma forma ou de outra, através dos seus enganos, através dos seus equívocos, né? Então, se a gente se esforçar para manter ante as dificuldades, por maiores que elas sejam, se a gente se esforçar para manter o equilíbrio, a resignação, a compreensão de que tudo passa, né? Sabe o que que acontece? A gente passa a ser como uma pequena vela naquela sombra do mundo, né? Sabe o que que acontece, gente, quando a gente acende um palito de fósforo num lugar escuro? Ilumina um aposento inteiro. Você pode até não enxergar o título de um livro que tiver ali, mas você tem uma visão mais clara do que está acontecendo ali, né? Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele diz assim: não há mal que te alcance se confias em Deus. E é exatamente isso, né? Se trata de confiança em nosso Pai, que tudo está certo. Eu não canso de lembrar de Chico, né? Quando o Chico, passando por uma dificuldade tamanha, pede a Emmanuel para que busque junto a Maria Santíssima, né? Nossa mãe, se um conselho para ele passar por aquele momento de aflição, de conflito. Depois de uns dias, Emmanuel volta. Chico, Maria Santíssima mandou te dizer: tudo passa. E é verdade, tudo passa, gente, porque tudo é movimento, né? A gente não tem nada que fique eternamente conosco, nem o mal é eterno, né? A única coisa eterna é Deus, a sua bondade, a sua lei de amor, mas o sofrimento passa. Como a gente também, num mundo como o nosso, a alegria passa, dá lugar à tristeza, a tristeza passa, dá lugar à calma, a calma passa, dá lugar à alegria. É, a vida é um eterno movimento. O Chico falava uma coisa muito interessante, ele falava assim, olha, desespero é uma doença, gente. É uma doença que tanto pode atingir um indivíduo como pode atingir uma coletividade. E isso é muito sério, sabe por quê? Porque um povo desesperado, dizia o Chico, quando esse povo é lesado ali por imensas dificuldades, pode enlouquecer, né? O indivíduo também, quando às vezes ele entra no desespero, não é pelo tamanho da dificuldade, viu, gente? Ele enlouquece pelo desespero, pela atitude de desequilíbrio, de desarmonia, né? Porque por maiores sejam os problemas, nenhum problema aparece na nossa vida que nós não tenhamos capacidade de resolvê-lo, né? E se a gente não consegue resolver, ele passa, como tudo passa, né? Então, a gente não pode, diante das dificuldades, perder o nosso discernimento, né? Porque, gente, isso realmente é lamentável que aconteça com a criatura perder o discernimento, porque a gente perde o discernimento, aí a gente perde o bom senso, a gente perde a educação, né? A gente sai perdendo tudo. Então, vejam, por isso, gente, o espiritismo é tão bacana, é tão linda essa doutrina, né? Porque ela traz entendimento. O entendimento esclarece e o esclarecimento consola, né? Então, é a beleza aí de Jesus trazendo para nós,
né, como Espírito da verdade, essa codificação maravilhosa. Então, gente, eu sempre falo, a gente tem que ser muito grata a Jesus, muito grata a Kardec, né, a esses espíritos aí luminares que se dispuseram a trabalhar com renúncia, com amor, com fraternidade, em prol de cada um de nós, né? O Espiritismo, gente, é uma maravilha. Exatamente, né, olha, ele muda muito a nossa vida e nos ampara no conhecimento e nos auxilia nas nossas dificuldades, ele dá as ferramentas corretas para a gente poder entender por que a gente está passando por aquilo, mas também dá a linha que nós temos que seguir, a gente poder, então, passar por aquilo de forma mais benéfica possível, ou seja, sem muita dificuldade, né? Então, e traz o Evangelho como nosso modelo, né, de moral, de esclarecimento, de entendimento, e traz Jesus como, como colocar em prática tudo aquilo que a gente precisa passar, como a gente pode vivenciar aquilo, né, que é a dificuldade da melhor maneira possível. Então, até o Emmanuel, né, no livro Hoje, peguei muita coisa desse livro Hoje, o Emmanuel fala o seguinte, olha só que interessante, o desespero, entretanto, é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa se impõe a si mesma, complicando todos os processos de apoio que a conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. O desespero é comparável a certo tipo de alucinação, estabelecendo as maiores dificuldades para aquele que hospedam a própria alma, na própria alma. Olha só que o Emmanuel nos traz aqui, que o desespero é uma imposição nossa. E é verdade, nós nos impomos os sentimentos, as emoções, né, as alegrias, as tristezas, desespero, sofrimento, aflição, tudo que está ligado à nossa experienciação aqui na Terra, na vida, nós estamos impondo a nós mesmos. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que impor a felicidade. Mas para poder impor a felicidade, tem que viver a felicidade, tem que buscar vivenciar a felicidade. Assim como como a gente se entrega ao desespero, é porque nós estamos nos impondo ao desespero, mas porque nós estamos ainda alimentando e vivenciando o desespero dentro de nós. Seja por uma circunstância interna, nossa própria, né? Seja por uma circunstância externa que esteja ali nos alimentando ou instigando ou até impulsionando a gente a adquirir o desespero. Então, nós precisamos urgentemente da disciplina, precisamos urgentemente da vigilância, da compreensão, do estudo, do esclarecimento, para que possamos entender que tudo aquilo que nos traz de bom, de bem, né, de bom, vem para o bem. Tudo que a gente traz de ruim, vem para o mal. Então, sabendo essas duas rotas, esses dois caminhos, né, que existem na nossa vida, nós então podemos escolher. Mas para escolher, devemos estar vigilantes, porque sem vigilância nós não vamos ali traçar o caminho correto. Quantos de nós aí, né, a gente está tranquilo, como a Lara falou, né, a vida é altos e baixos, né, está tranquilo ali, tá mais vigilante do que vigilante, porque quando a gente está no mal, a gente está no caminho ruim ali, na dificuldade, muitas vezes a gente quer ali ter vigilância, mas aí já tarde, já estamos embarcados na energia de dificuldade. Mas, se nós permanecêssemos vigilantes durante a fase mais boa, a fase boa, a fase que a gente está ali tudo em paz, vamos dizer assim, entre aspas, né? Nós não iríamos sofrer tanto, nós não iríamos cair em desespero, nós iríamos saber ter discernimento para poder, então, passar aquela fase da melhor maneira possível. Um exemplo muito prático disso, se eu faço natação, por exemplo, estou na piscina, faço natação, sei mergulhar, sei nadar de frente, de costa, de lado, sei nadar todos os tipos. Chego na praia, vou ali na praia, vou um pouco mais longe, e me pego diante de uma correnteza que está me levando, né, para o mar, alto mar. Se eu não tiver
vigilância de pensamento, se não tiver ali, controle emocional, eu vou ser levado, vou ser vencido pelo mar e vou ser arrastado para o alto mar, podendo até desencarnar. Aonde a gente se esquece das técnicas que nós aprendemos nas aulas de natação. Assim é a vida. A vida, a gente aprende, temos o estudo, temos o evangelho, temos a doutrina espírita como nossas aulas, né, mas assim, entre aspas, de natação. Quando a vida nos coloca em alto mar, nós precisamos ali vivenciar, ter autocontrole, ter ali, buscar a vigilância, para que nós possamos estar lúcidos para poder tomar uma decisão, tomar uma ação ou uma reação da melhor maneira possível, sem se desesperar, sem se entregar aquilo que vai nos prejudicar e nos arrastar pela tempestade e também para o alto mar. Então, precisamos ver na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, aquele bálsamo, aquela luz que está diante do desafio, do problema que a gente está passando, porque nada é em vão, como eu já falei, e tudo tem um porquê da vida, é um aprendizado. Se a gente souber manter a luz, focada na luz, a cabeça erguida, olhando para frente e focada na luz, nós jamais iremos aí nos desesperar, porque temos a luz de Jesus, temos conhecimento do Cristo e também da doutrina espírita conosco. Claro, se você quiser fazer um comentário ou quiser fazer as suas considerações finais, fica à vontade. Vamos para as considerações finais, né? Gente, vocês vejam, o Evangelho, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo é um código moral de conduta, né, um manual de psicologia, né, melhor que existe. Então, veja, porque qual que é a alternativa, gente? Quando a gente passa por um problema difícil e a gente está ali a ponto de se desesperar, a gente vai recorrer a quê? Ao materialismo. O que o materialismo diz para essa pessoa que está em franco desespero? Para o pai que perdeu um filho assassinado? Para o filho que perdeu um pai por conta de um desastre, né? O marido, igual o caso aí desse caso da Revista Espírita, né? O marido que perdeu a esposa ali enferma. Qual é a consolação que o materialismo dá para a pessoa? Nenhuma. Sabe por quê? Porque o materialismo fala assim, ó, tudo acabou, morreu, já era, né? Olha, sabe esse ente querido aí que você gosta, você vai ver nunca mais, acabou, não sobra nada, né? Então, olha que desesperança, gente, né? O espiritismo não, né? O espiritismo ele faz diferente. Ele fala assim, olha, nada está perdido. Tudo continua. A vida existe em todo canto, né? Todo problema tem solução, tudo passa, não há dor que não tenha necessidade de acontecer na nossa vida. Não, nós temos necessidade de reajuste. Então, olha, se acalma, confia em Deus, espera, né? Então, veja, o materialismo ele realmente faz muito mal, gente. Sabe, o materialismo ele inocula o veneno da incredulidade na alma, né? O espiritismo não. O espiritismo traz a esperança, né? Fala assim, olha, não se deixe vencer pela sombra. Segue adiante, fazendo bem. Todo bem que você puder, quem cruzar o seu caminho, mesmo que você tenha aí seus pés feridos, né? Mesmo que você tenha o seu coração em chagas abertas, continue auxiliando, continue ajudando, conserve a serenidade, conserve a coragem, né? Porque para aqueles que têm que se mantêm em serviço ativo, mesmo passando por dificuldades imensas, essa pessoa, gente, conquista humildade, paciência, né? Então, olha, a gente sofre, tudo sofre, mas a gente tem que continuar servindo e seguindo adiante. E quando tudo falhar, quando
tudo te parecer que não vai dar certo, fala, não tem mais recurso, né? O mundo já não consegue me proteger, né? Olha, a gente tem uma escora infalível, Deus. Então, Jesus disse assim para nós: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Agora, a gente precisa, como Emmanuel diz, reconhecer que tipo de aflito que a gente é, né? Se a gente é um aflito inconformado, se a gente é um aflito acomodado, com desespero, né? E, acima de tudo, se a gente é aquele aflito enfermo, né? Porque se a gente for aquele aflito enfermo, a gente realmente é candidato aí a socorro, né? A medicação. Então, gente, não se deixa abater pelo desespero, não, tá? A gente sempre tem Deus conosco. Exatamente, Lara. Muito bem colocado. Eu queria fazer minhas considerações finais, fazendo a leitura de três trechinhos muito interessantes. O primeiro trecho aqui é um diálogo do Jacques Davenport com a Susana, né, no livro Renúncia. Olha que interessante. Não desesperes. O coração tem mil caminhos para a felicidade, quando procuramos aceitar a vontade de Deus. Bastante interessante. Neil Lewis, essa obra, Colheitas do Bem, fala o seguinte: se você puder conservar intacto o seu patrimônio de evangelho, laboriosamente conquistado nos últimos anos, reconhecerá quanta felicidade existe em esperar, agindo e sem desesperar, desanimando. Olha só que né, o Lúcio fala, né? E agora o Emmanuel, para fechar com chave de ouro, o Emmanuel, no livro Na Hora do Testemunho, fala o seguinte: desespero é nuvem formada pelos ingredientes da aflição inútil, impedindo-te a visão e o discernimento. Olha só o que o Emmanuel fala. A gente acabou de falar, o que o Emmanuel está aqui abordando essa frase, né? Vou ler de novo. Desespero é nuvem formada pelos ingredientes da aflição inútil, impedindo-te a visão e o discernimento. Muito interessante. Pessoal, chegamos ao final desse programa de hoje. Agradeço a você por estar conosco até esse momento. Volto a reforçar. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas entendam que o desespero não é o caminho correto. Tem ferramenta aí da vigilância, ferramenta da oração, da fé, da confiança, do esforço, né, da boa vontade, né, do trabalho. Enfim, tem várias ferramentas que a gente pode estar utilizando aí para poder vencer e não deixar que o desespero tome conta de nós. Então, divulgue esse vídeo hoje para mais pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. É muito importante. E hoje, novamente, contamos com a presença da Lara aqui, que é sempre objetiva, sempre é positiva na sua explanação, seus comentários, sempre nos ajudando, nos apoiando aqui nesse programa de hoje. Lara, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Jeff. Sou eu quem sempre agradece, né? Uma alegria estar aqui. Boa noite a todos que ficaram conosco até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo domingo. Até mais, pessoal. Bom domingo e boa semana para todos aí. Fique em paz. Até mais.